Um incêndio começou em casa. Ignorando a multidão, a menina e sua mãe correram para salvar o irmão dela. No segundo seguinte, a voz do irmão soou de repente. Ao confirmar que ele estava seguro, a mãe e a filha correram animadas até ele. Byeon-mi Rae, a mãe dela e o irmão viviam em um apartamento alugado. Para ganhar dinheiro para a família e enviar o irmão para a universidade, Byeon-mi Rae trabalhava incansavelmente, dormindo apenas 3 a 4 horas por dia. Uma manhã, ela acordou e percebeu que estava quase atrasada para o trabalho. Ela saiu apressada e mal conseguiu chegar à empresa a tempo. Logo após uma manhã caótica, o presidente da empresa de repente inspecionou a loja e convocou uma assembleia de emergência. Byeon-mi Rae ficou na fila com todos enquanto o presidente inspecionava os alimentos do supermercado. Na seção de frutos do mar, a equipe sacudiu vigorosamente um caranguejo morto para fingir que estava vivo, mas o presidente expôs o truque deles e questionou se os clientes também eram enganados dessa forma. Indo para a seção de frutas, ele imediatamente avistou produtos podres, vegetais e carnes não foram isentos. Qualquer problema encontrado levava à demissão imediata dos funcionários responsáveis. Byeon-mi Rae rezava silenciosamente para que sua seção não fosse inspecionada. Em seguida, o presidente caminhou diretamente para a seção de bolos de arroz, onde a mãe de Byeon-mi Rae estava oferecendo amostras para as crianças. Ele acusou Byeon-mi Rae de administrar uma cozinha de caridade, não uma loja. Byeon-mi Rae explicou que oferecer amostras era uma estratégia de marketing. Nesse momento, as crianças a quem ela havia dado amostras trouxeram suas mães para comprar bolos de arroz. Uma mãe perguntou por que os bolos de arroz feitos com molho que sobrava em casa não tinham o mesmo sabor que os da loja. A mãe de Byeon-mi Rae rapidamente apresentou um arroz vegetariano especial que combinava bem com os bolos de arroz. Ao ver o aumento nas vendas de bolos de arroz, Byeon-mi Rae aproveitou o momento para contar ao presidente sobre seu plano de agrupar bolos de arroz para vendas no próximo trimestre. O presidente ficou satisfeito com sua estratégia e lembrou-se do nome dela. Depois que ele saiu, todos suspiraram de alívio. Logo depois, devido à falta de sono e excesso de trabalho, Byeon-mi Rae desmaiou de repente. Em um borrão, ela sentiu alguém carregando-a. Seu corpo robusto e ombros largos fizeram-na sentir-se segura. Quando Byeon-mi Rae acordou, um homem estava de pé ao lado da sua cama no hospital. Ela tentou agradecê-lo, mas foi gentilmente empurrada de volta para baixo. Ele se apresentou como o segurança da loja e mencionou que o médico havia instruído que ela descansasse. Byeon-mi Rae agradeceu por levá-la ao hospital e pediu que ele saísse. Assim que ele saiu, ela recebeu uma ligação de sua mãe sobre o incêndio. Apesar de não se sentir bem, Byeon-mi Rae correu para casa. A mãe e a filha confirmaram que o irmão dela e o cachorro estavam seguros, aliviando suas preocupações. Os vizinhos observavam o prédio nervosamente. Curiosamente, apenas o quarto do proprietário estava em chamas. Outros cômodos não foram afetados, logo o corpo do senhorio foi levado para fora. Naquela manhã, Byeon-mi Rae tinha visto o senhorio na janela. Apenas algumas horas depois, estavam mundos distantes, deixando-a profundamente triste. Ninguém sabia que um homem de preto bateu na porta do senhorio pela manhã. O senhorio reclamou sobre o seu retorno e tentou fechar a porta, mas o homem a bloqueou e entrou à força no quarto. Alguns vizinhos acharam este incêndio suspeito. Ocorreu durante o dia, quando a maioria dos inquilinos estava no trabalho, e o fogo não se espalhou para os quartos adjacentes, sugerindo que foi incêndio criminoso. Apesar do ceticismo em relação a essa especulação, os inquilinos ficaram chocados quando o agente informou que a filha do senhorio havia vendido o apartamento barato. O novo senhorio queria encontrar-se com 3 inquilinos, incluindo a família de Byeon-mi Rae. No dia seguinte, a mãe de Byeon-mi Rae e 2 outros inquilinos encontraram-se com o novo senhorio. Um homem apareceu e foi direto ao ponto. Ele queria se mudar, mas o quarto queimado era inabitável. Os contratos de arrendamento deles estavam prestes a expirar, e ele esperava que um deles se mudasse para dar lugar a ele. A mãe de Byeon-mi Rae, uma mãe solteira, estava preocupada, pois finalmente tinha se estabelecido com seus 2 filhos e não queria procurar outra casa. Ela instruiu o filho a não contar a Byeon-mi Rae sobre isso, pois ela já estava trabalhando duro para sustentar a família. A mãe de Byeon-mi Rae tentou renovar o contrato com a filha do antigo senhorio, mas foi inútil, pois a propriedade havia sido transferida. A filha do antigo senhorio precisava vender a casa devido a dificuldades financeiras. Sem outras opções, a mãe de Byeon-mi Rae compartilhou a notícia com uma vizinha que também estava enfrentando despejo. Essa vizinha parecia tranquila, já que havia enviado uma mensagem lisonjeira com uma selfie ao proprietário para pedir ajuda, o que aparentemente funcionou. Depois de encontrar outra vizinha que estava tentando conquistar o novo proprietário com presentes e desenhos de seu filho, a mãe de Byeon-mi Rae sentiu-se desesperada. As outras 2 tinham táticas especiais e parecia que seriam as únicas forçadas a se mudar. Para mudar seu destino, ela enviou uma mensagem ao novo proprietário descrevendo suas lutas como mãe solteira e insinuando que poderiam acabar em apuros se fossem despejadas. O novo proprietário não respondeu. Desconhecido para ela, o homem que encontraram não era o proprietário, mas seu assistente.
Enquanto isso, Beom-mi-rae, alheia à situação da família, conseguiu jantar fora com amigos. Eles perguntaram se o ex-namorado ainda a estava incomodando. Ela se lembrou do ex, um filhinho da mamãe, que uma vez prendeu suas unhas compridas nas roupas dela e a quem ela pediu para cortar as unhas. Apesar de ela declarar sua intenção de permanecer solteira, ele fez uma cena exigindo casamento após 100 dias de namoro, pressionado pelo desejo do pai de que ele se casasse antes de se aposentar. Beom-mi-rae decidiu romper, sempre lamentando sua pobre escolha de homens, apesar de suas comprovadas habilidades de trabalho. Ao voltar para casa, ela encontrou a mesa cheia de ofertas para o próximo aniversário de morte de seu pai. Beom-mi-rae havia declarado anteriormente ao seu irmão que nunca faria uma cerimônia de memorial para o pai deles. Anos atrás, seu pai a visitou uma vez, mas guardando rancor, ela se recusou a falar com ele. 10 anos depois, a família viu na TV a notícia do acidente fatal de carro do pai, despertando sentimentos mistos. Sabendo que Beom-mi-rae guardava rancor, sua mãe explicou que realizar o memorial era para que Beom-mi-rae e seu irmão pudessem se despedir adequadamente de seu pai. Vendo o rosto cada vez mais envelhecido de sua mãe, Beom-mi-rae lembrou de todas as fases de sua criação, com sua mãe sempre ao seu lado, aparecendo como uma super-heroína sempre que a chamava. Isso a obrigou a não recusar o pedido de sua mãe. A família de 3 fez o serviço memorial. Beom-mi-rae e seu irmão se curvaram para seu pai enquanto sua mãe, seguindo a tradição, chorava alto e os instigava a fazer o mesmo para apaziguar o espírito. Seu irmão então pensou ter visto o pai na porta e gritou sobre uma aparição fantasmagórica. No entanto, quando Beom-mi-rae e sua mãe olharam, ficaram paralisadas. O homem na porta não era um espírito, mas estava muito vivo. A mãe de Beom-mi-rae ficou tão assustada que quase desmaiou. Beom-mu-jin, o pai deles, correu para frente em uma tentativa heróica de ajudar. Nenhum deles esperava que o pai supostamente falecido estivesse vivo, muito menos descobrirem que ele era o novo proprietário do apartamento. O marido, que antes era pobre, não só se tornara bilionário, como também o dono de todo o prédio, agora com poder sobre suas vidas. Beom-mu-jin havia retornado miraculosamente, revelando as razões por trás do divórcio do casal. Ele era um homem inquieto, focado em iniciar negócios, mas falhou repetidamente. Seu último empreendimento foi uma lanchonete, que sua esposa apoiou investindo suas economias e contraindo empréstimos. A lanchonete prosperou, proporcionando esperança de uma vida estável, mas as dívidas anteriores de Beom-mu-jin surgiram e os credores destruíram a lanchonete, destruindo suas esperanças. Desapontada com o pai, Beom-mi-rae expulsou-o furiosamente de casa, levando ao divórcio entre sua mãe, Geum-eon, e Beom-mu-jin. Reconhecendo suas falhas, Beom-mu-jin deixou a guarda das crianças para Geum-eon. Na separação, Geum-eon disse-lhe severamente que sua maior fortuna eram seus filhos e esperava que Beom-mu-jin não perturbasse suas vidas. 10 anos depois, eles viram uma notícia de um acidente de carro envolvendo o veículo de Beom-mu-jin e pensaram que ele tinha morrido, apenas para descobrir que ele não só estava vivo, mas também havia se tornado seu rico proprietário. Ao ver o pai rico, o filho aproximou-se dele ansiosamente. Beom-mi-rae e sua mãe foram frias e distantes, determinadas a se afastar do homem. Eles decidiram encontrar imediatamente um novo lugar para se mudar. Beom-mu-jin não explicou muito, mas querendo ser vizinho de sua família, começou a reformar um quarto danificado pelo fogo usando seu poder financeiro. O quarto foi rapidamente transformado. Beom-mu-jin também esbanjou em shoppings, comprando qualquer coisa que gostasse, independentemente do preço. Seu filho, atraído pelas capacidades financeiras do pai, não apenas ajudou com a mudança, mas também se gabou de ter um pai rico nas redes sociais. Em contraste, Beom-mi-rae e sua mãe não estavam otimistas. Elas prometeram na frente do pai se mudar no fim de semana, mas após vários dias de busca, não conseguiram encontrar um lugar adequado que pudessem pagar. Os vizinhos curiosos se envolveram, discutindo sobre Beom-mu-jin, que antes era pobre, mas agora é bilionário. Eles especulavam como ele havia ficado rico, sugerindo ações ou Bitcoin. Um vizinho, que sempre suspeitou que o antigo senhorio morreu em um incêndio criminoso, acreditava que Beom-mu-jin poderia ser o suspeito. Um homem idoso também achava que Beom-mu-jin parecia familiar, mas não conseguia se lembrar de onde o tinha visto. Os vizinhos, que viviam na comunidade próxima, achavam normal se reconhecerem, mas o velho sentia que algo estava errado. O vizinho rechonchudo fofocou sobre Geum-eon se tornar a dona do apartamento, e ela, divertida, disse que se mudaria em breve. O vizinho aconselhou-a a exigir uma quantia considerável de pensão alimentícia, dado o patrimônio do homem. Geum-eon não se importava com o dinheiro. Ela só queria que a vida deles permanecesse inalterada. Quando estava saindo, Beom-mu-jin apareceu de repente atrás dela e perguntou por que ela não tinha perguntado sobre seus últimos 10 anos.
Geum-ayeon disse que não se importava, pois era irrelevante para ela. No entanto, Beon-mu-jin insistiu, perguntando se ela sentiu falta dele. Olhando para ele, a expressão de Geum-ayeon era uma mistura de amor e ódio. Beon-mu-jin insistiu para que eles ficassem, oferecendo moradia sem aluguel. Geum-ayeon, preocupada com suas economias limitadas no banco, sabia que se mudar de novo drenaria suas finanças e aumentaria o fardo de sua filha. De fato, Beyond Mi-rae estava estressada, ocupada com o trabalho e com moradia instável, causando-lhe ansiedade diária. Ela não percebeu o homem que estava no elevador com ela e que a tinha levado ao hospital anteriormente. Ele viu que ela estava distraída e apertou o botão do elevador para ela sem iniciar uma conversa. Enquanto alguns ajudavam discretamente, outros causavam problemas abertamente. Um dia, seu ex-namorado apareceu de repente em seu escritório. Além de Mi-rae estava irritada e tentou dispensá-lo, mas ele de repente gritou, chamando a atenção útil na atenção de todos. À medida que a multidão se juntava, ele se aproximou de Além de Mi-rae e disse que queria terminar, achando lógico progredir de namorar para casar. Além de Mi-rae estava apenas interessada em namorar, não em casar, o que lhe causava dor. Ela tinha claramente afirmado que não se casaria antes de o relacionamento ser oficial. Cercada por colegas, Beyond Mi-rae se sentiu extremamente envergonhada. Para se livrar do canalha, ela gritou que estava disposta a ser considerada a que foi largada apenas para que seu ex parasse de incomodá-la. Depois que seu ex saiu, Beyond Mi-rae saiu apressada, mas caiu devido à pressa. Enquanto se levantava para chamar um táxi, Tae-ping, que havia testemunhado a cena, apareceu em sua bicicleta e ofereceu uma carona. Ele também a havia levado ao hospital anteriormente e pagou suas despesas médicas. Beyond Mi-rae, ao reconhecê-lo, quis retribuir, mas encontrou sua carteira vazia e prometeu transferir o dinheiro em breve. Tae-ping lhe entregou um curativo para o ferimento na perna. Ela agradeceu educadamente, sem questionar o porquê dele se importar. De volta para casa, sem saber dos sentimentos vacilantes de sua mãe, Beyond Mi-rae e sua mãe foram ver uma casa. Beyond Mi-rae gostou, mas sua mãe reclamou dos altos custos de manutenção e eletricidade. Frustrada, Beyond Mi-rae suspeitou que sua mãe estava atraída pela riqueza de seu pai como seu irmão e não queria se mudar. Elas discutiram e se separaram infelizes. Para desabafar, Geum-ayeon foi jogar beisebol, lembrando constantemente a cena do reaparecimento de seu marido. Determinada a não deixar esse homem afetar mais sua vida, ela marcou um encontro com ele. Era tarde, a mãe dela não tinha voltado e ninguém atendeu o telefone. Beyond Mi-rae saiu para procurá-la. Enquanto isso, os pais dela estavam bebendo em um restaurante. Geum-ayeon confrontou Beon-mu-jin, suspeitando que ele soubesse que eles moravam no apartamento quando o comprou. Beon-mu-jin riu, alegando que foi uma coincidência. No entanto, Geum-ayeon sabia que ele estava mentindo, porque ele cantarolava antes de mentir, um hábito que ele não tinha perdido. Pego, Beon-mu-jin admitiu que comprou o apartamento sabendo que eles moravam lá. Enquanto discutiam, Beyond Mi-rae gritou para ele soltar. Enquanto ela avançava furiosamente em direção ao pai, Tae-ping, que estava ensinando no andar de cima, interveio e derrubou Beon-mu-jin, tentando proteger Geum-ayeon. Geum-ayeon empurrou Tae-ping para longe, verificou ansiosamente Beon-mu-jin, percebendo que eram os pais de Beyond Mi-rae. Envergonhado, Tae-ping se sentiu desconfortável. Beyond Mi-rae, furiosa com o pai por perturbar suas vidas novamente, empurrou seu pai, que acabara de se levantar, de volta ao chão. Enquanto isso, um velho, tendo terminado sua bebida, lembrou-se de ter visto Beon-mu-jin no dia antes do incêndio no apartamento ajudando um senhorio bêbado a caminhar, identificando-o como um novo senhorio. Nam Tae-pyong e Beyond Mi-rae trabalham no mesmo supermercado, onde ele é segurança de manhã e instrutor de taekwondo à noite. Nam Tae-pyong, conhecido por sua boa aparência, sempre atrai uma multidão de fãs do sexo feminino. Durante um dia agitado, Nam Tae-pyong nota Beyond Mi-rae por perto e rapidamente se aproxima para pedir desculpas por ter machucado o pai dela acidentalmente. Em vez disso, Beyond Mi-rae o puxa para o lado e o instiga a não mencionar seu pai a ninguém, afirmando que Nam Tae-pyong não precisa se desculpar e que ela realmente apreciou sua intervenção. Ao contrário de sua filha resoluta, Geum-ayeon decide enfrentar a realidade. Ela afasta os potenciais inquilinos e anuncia que não venderá seu apartamento. Ela explica à filha que economizar no aluguel poderia ajudar a aliviar os encargos financeiros de Beyond Mi-rae. Beyond Mi-rae sugere solicitar um empréstimo para encontrar um novo apartamento, mas com dívidas existentes, o banco não aprovaria empréstimos adicionais. Suspeitando que sua mãe queira ficar por causa de seu pai, Beyond Mi-rae a acusa de querer se reconciliar com ele, o que ofende Geum-ayeon. Em um momento acalorado, Geum-ayeon pede irritadamente à filha para repetir o que disse, o que leva Beyond Mi-rae a mudar rapidamente de assunto. Beyond Mi-rae visita Beon-mu-jin e o confronta por não pagar nenhuma pensão alimentícia desde o divórcio, deixando apenas uma aliança.
Ela exige os pagamentos atrasados, mas Beon-Mudin se recusa, afirmando suas intenções de se reconciliar com Gyeong-ayeon. Sentindo as preocupações de sua filha sobre perder a mãe, Beon-Mudin sugere uma aposta. Se ele não conseguir se reconciliar com Jeon-ayeon em 4 semanas, ele pagará o apoio à criança em atraso. Beon-mi-rae propõe usar o apartamento para compensar o apoio à criança, ao que Beon-Mudin concorda e inclui em um acordo escrito. Eles assinam um acordo que estipula que se o casal se reunir, os filhos devem se juntar a eles. Beon-Mudin autentica o acordo cedo de manhã. Beon-mi-rae pega o acordo e paga o aluguel ao pai, deixando claro que não quer a ajuda dele. Beon-Mudin pergunta se ela quer adicionar outras condições, mas o pedido de Beon-mi-rae permanece o mesmo de anos atrás. Ela quer que seu pai fique longe da família até sua morte. Beon-mi-rae, ciente de que sua luta contra o pai continua, pede um grande americano gelado para se manter alerta e energizada para sua aposta com Beon-Mudin, visando mantê-lo fora da vida dela e da mãe. Enquanto isso, Beon-Mudin planeja como reconquistar sua esposa, sem saber dos rumores sobre ele se espalhando no prédio do apartamento. Uma vizinha idosa se lembra de ter visto Beon-Mudin bebendo com o ex-proprietário no dia antes de um incêndio, suspeitando que Beon-Mudin o matou para tomar o apartamento. Outros residentes também expressam suas suspeitas sobre Beon-Mudin, notando seus braços tatuados e sua habilidade de realizar rotações de 360 graus na barra alta. Outro vizinho lembrou-se de ter visto Beon-Mudin saindo da delegacia e depois entrando em uma loja de tofu, claramente recém-liberado da prisão. Um terceiro vizinho compartilhou que viu Beon-Mudin acendendo um fósforo e queimando algo no telhado, provavelmente destruindo evidências contra si mesmo. Depois de explicar, ele mostrou um saco de fósforos usados que encontrou no gramado do apartamento após um incêndio. Como os outros residentes não usam fósforos, estes eram certamente de Beon-Mudin. Uma vizinha lembrou as palavras do ex-proprietário de que enquanto ele vivesse, nunca venderia o apartamento. Quanto mais os vizinhos falavam, mais convencidos ficavam de que Beon-Mudin havia matado o antigo proprietário e começaram a desconfiar de Gyeong-ayeon, sua ex-esposa. Sem saber das suspeitas dos vizinhos, o irmão mais novo se sentia sortudo por ter um pai rico e se ofereceu para ajudá-lo entregando bolos de arroz aos vizinhos, que aceitaram os presentes com medo, preocupados com suas vidas. Beon-Mudin entregou pessoalmente a porção de Gyeong-ayeon, lembrando que ela gostava desse bolo cozido em particular. Ao se aproximar da ex-esposa, Beon-Mudin tentou encantá-la, mas Gyeong-ayeon o rejeitou, comentando sobre seus modos persuasivos apesar da idade. Ela rapidamente caminhou para casa, sem querer envolver-se mais. O único disposto a conversar mais com Beon-Mudin era seu filho, que não guardava rancor, pois era muito jovem para se lembrar da partida do pai. Beon-Mudin se perguntava por que Gyeong-ayeon e sua filha escolheram ficar naquele bairro e não se mudar para outro lugar. A mãe e a filha estavam determinadas a mostrar aos vizinhos que, através de seus próprios esforços, poderiam viver bem. Ao ouvir isso, Beon-Mudin instruiu seu filho a comprar a fruta mais cara do shopping para distribuir a todos os vizinhos, querendo apoiar sua esposa e filha. No caminho de volta, eles encontraram um homem que era o senhorio do porão onde Gyeong-ayeon e seus filhos tinham morado. O homem, que havia assediado Gyeong-ayeon por causa de sua beleza, recebeu um aviso severo de Beon-Mudin, que o seguiu até sua loja e o pegou assediando um funcionário. Beon-Mudin repreendeu o homem e ordenou que ele não aparecesse mais no bairro. Ao voltar para casa, Beon-Mudin encontrou uma vizinha do terceiro andar. Eles pareciam se conhecer bem, e ela prometeu não contar a Gyeong-ayeon sobre o relacionamento deles. Eles fingiriam não se conhecer em público. Beon-Mudin perguntou sobre a saúde dela, assunto que ela não discutiu muito. Beon-Mudin tinha gasto muito em eletrodomésticos para sua ex-esposa, que entregou na casa de Gyeong-ayeon. Beon-mi-rae voltou do trabalho e ficou surpresa ao vê-los. Gyeong-ayeon planejava devolver os presentes intactos, exceto por uma mesa que ela e Beon-mi-rae montaram juntas. Depois de um dia agitado, a mãe e a filha sentaram-se para tomar uma bebida, finalmente relaxando. Beon-mi-rae refletiu que, não importa quão modesta fosse a vida deles, enquanto a família estivesse junta, eles poderiam superar qualquer coisa. Naquele dia no trabalho, Beon-mi-rae deparou-se com uma notícia importante quando a porta do elevador abriu e ela ouviu Nam Tae-pyong chamando o presidente de pai. Percebendo que sua relação tinha sido exposta, o pai e o filho rapidamente puxaram Beon-mi-rae para dentro do elevador. Nam Tae-pyong pediu-lhe para não revelar sua relação com o presidente da empresa a ninguém. Beon-mi-rae entendeu a situação dele e concordou em guardar seu segredo. Agora estavam quites, cada um guardando um segredo do outro. No dia seguinte, os vizinhos se reuniram. Os bolos de arroz e as frutas enviadas pelo filho permaneciam intocados. Eles tinham medo de comê-los.
No entanto, um vizinho comeu a comida e ficou perfeitamente bem, o que levou todos a continuarem fofocando. Ouviram que Byung-Moon tinha brigado com alguém no dia anterior e os feriu gravemente. Os vizinhos especularam que ele poderia ter sido violento com Geum-ayeon também, o que poderia explicar por que se divorciaram. Byung-mi-rae, a caminho do trabalho, ouviu esses rumores. Ela não queria que seu pai perturbasse a vida pacífica deles. No supermercado, outro vizinho se aproximou da barraca de Geum-ayeon e acusou Byung-Moon em voz alta de incêndio criminoso. Geum-ayeon ficou confusa e não entendeu sobre o que ela estava falando. Byung-Moon, que também estava no supermercado, ouviu isso e puxou o vizinho de lado para conversar lá fora. Byung-mi-rae chegou bem a tempo para proteger sua mãe, enfatizando que eram estranhos para Byung-Moon e que as pessoas não deveriam incomodar sua mãe. Ela estava cansada dos problemas que Byung-Moon sempre trazia para eles. Para evitar que sua esposa e filha fossem assediadas por boatos, Byung-Moon pediu a um vizinho que reunisse todos. Ele tirou um fósforo e explicou que carregava fósforos porque era fã de Chow Yun-fat, não por causa de incêndios criminosos. Ele havia estado com o antigo senhorio no dia anterior ao incêndio, mas não havia mencionado isso. Ele apenas o persuadiu a vender o apartamento. Ele também tinha um álibi da delegacia de polícia. Depois de explicar, pediu ao vizinho que trouxesse um pouco de álcool. Quando os vizinhos viram o álcool na expressão séria de Byung-Moon, ficaram com medo, pensando que ele poderia pedir que eles se desculpassem de joelhos. No entanto, Byung-Moon pretendia convidar todos para beberem com ele. Além disso, ele enviou uma mensagem a Byung-mi-rae afirmando que nunca sairia de suas vidas. Após sua explicação, a relação de Byung-Moon com os vizinhos melhorou. Uma vizinha especificamente veio até Geum-ayeon para se desculpar por ter causado uma cena no supermercado. Ela cutucou Geum-ayeon de forma brincalhona e fez beiço, ao que Geum-ayeon riu e disse que não levava a sério. Morando lá, Geum-ayeon, que parecia fácil de intimidar, era um alvo para descarregar frustrações ou o assunto de fofocas. Ela brincou que se levasse para o lado pessoal toda vez, morreria de estresse. As vizinhas entenderam a mensagem indireta, mas não podiam fazer muito sobre isso. O senhorio, decidido a se reconciliar com Geum-ayeon, fez com que ninguém se atrevesse a importuná-la. Geum-ayeon, passeando com seu cachorro, coincidentemente encontrou Byung-Moon saindo. Curiosa sobre ele, ela disfarçou a voz e ligou para a irmã de Byung-Moon para perguntar se ela sabia que ele havia comprado um apartamento. A irmã, sem conhecer tal compra, achou que era um golpe e desligou irritada. Geum-ayeon estava curiosa sobre o que Byung-Moon tinha passado para se tornar a pessoa que ele era hoje. Byung-Moon permaneceu em silêncio, planejando encontrar o momento certo para explicar. Agora que o relacionamento de Byung-Moon com os vizinhos havia melhorado, quando eles viam Byung-mi-rae trabalhando arduamente na rua, brincavam que ela tinha um pai rico e não precisava trabalhar tanto. Sugeriu que ela deveria se casar e ter filhos em breve. Byung-mi-rae ignorou os comentários e continuou andando, encontrando dois vizinhos homens que a pressionaram moralmente com obrigações de piedade filial, instando-a a ser obediente e retribuir a bondade dos pais dela. Byung-mi-rae optou por não se envolver mais, cumprimentou-os respeitosamente e foi embora. Sentindo-se chateada, ela procurou um lugar para desabafar e viu Nam Tae-pyong no dojo com tábuas de madeira. Interessada em quebrar as tábuas, ela seguiu as instruções de Nam Tae-pyong e as partiu facilmente, melhorando seu humor enquanto eles repetidamente quebravam tábuas juntos. Enquanto limpavam, Nam Tae-pyong notou serragem em seu cabelo e ajudou-a a removê-la. Depois, eles caminharam lado a lado e, inesperadamente, encontraram um Byung-Moon bêbado. Byung-Moon tinha esclarecido mal-entendidos com os vizinhos e estava bebendo com seus subordinados, discutindo como os vizinhos agora estavam tentando agradá-lo. Uma vizinha lhe trouxe quinte, um vizinho dobrou suas roupas cuidadosamente e uma vizinha idosa lhe presenteou com licor caseiro. Parecia que os vizinhos não suspeitavam mais de Byung-Moon. No entanto, Byung-Moon não sabia que um vizinho em um quarto secreto cheio de informações relacionadas a um caso de incêndio criminoso estava segurando um fósforo como evidência e planejava investigar secretamente se Byung-Moon era o incendiário. Ao encontrar seu pai inesperadamente, as emoções de Byung-mi foram abaladas. Ela não queria perder para Byung-Moon e queria mantê-lo longe de sua família. Nam Tae-pyong aconselhou-a a ignorá-lo e a focar na sua própria vida. Abraçando isso, Byung-mi começou a praticar ignorar Byung-Moon. Na manhã seguinte, Byung-Moon reuniu os vizinhos e ofereceu-se para dispensar 3 meses das taxas de suas propriedades, o que fez com que os vizinhos ficassem contentes. No entanto, Byung-mi não se deixou influenciar e adiantou-se para pagar suas taxas de propriedade, determinada a quitar cada centavo com Byung-Moon. Sua competição com o pai começou oficialmente.
Cada vez que Beomujin tentava convidar Geum Aion para uma refeição, comprar seu frango assado favorito ou levá-la para um check-up de saúde, Beom-mi-ray se antecipava, não lhe deixando oportunidade. Talvez percebendo as intenções um do outro, quando Beomujin queria comprar flores para sua ex-esposa, Beom-mi-ray novamente aparecia a tempo, comprando rosas antes dele. Ambos segurando buquês, correram para ver quem poderia entregar as flores a Geum Aion primeiro. Beomujin, chegando um passo atrás, entregou as flores a Geum Aion com desânimo, esperando apenas compartilhar uma refeição com ela. Vendo a discórdia entre pai e filha, o irmão mais novo não aguentou e expressou seu apoio à reconciliação dos pais, questionando por que Beom-mi-ray se recusava a aceitar os esforços do pai. Beom-mi-ray mudou de assunto, aconselhando o irmão que está prestes a se formar a procurar um emprego estável em vez de seguir empreendimentos empresariais arriscados, lembrando-o de que sua família não tinha mentalidade para negócios. Surpreso, seu irmão revelou que estava realmente pensando em abrir um negócio após conhecer um colega mais velho que havia inaugurado um café em seu próprio prédio. Inspirado, ele vislumbrou um futuro bem-sucedido, pensando que seu pai rico poderia ajudá-lo em seus empreendimentos empreendedores. Em outro lugar, Geum Aion viu o subordinado de Beom-mujin em uma lavanderia e, curiosa, o seguiu, ouvindo sua conversa telefônica sobre o incômodo de limpar constantemente bagunças por uma boa recompensa, embora o dinheiro viesse e fosse rapidamente. Confusa, Geum Aion se aproximou dele para perguntar sobre sua relação com Beom-mujin. O subordinado entregou-lhe um cartão de visita revelando que era um contador responsável pelos impostos e outros assuntos de Beom-mujin, e que eles eram colegas de escola. Geum Aion perguntou sobre a conversa telefônica dele, mas o subordinado estava relutante em elaborar. Decidindo confrontar Beom-mujin diretamente, ela saiu e, após fazer compras, tentou ligar para ele, mas ele não atendeu. Caminhando por um beco escuro, ela foi subitamente atacada. Enquanto isso, Beom-mujin, ocupado comprando presentes para sua ex-esposa, perdeu a chamada. Ele esperou do lado de fora do prédio de Geum Aion, gabando-se para Beom-mi-ray que Geum Aion tinha ligado para ele 5 vezes. Retornando à ligação, um vizinho atendeu. Sentindo que algo estava errado, ele começou a procurar por Geum Aion. Beom-mi-ray e ele se separaram para procurá-la e logo receberam uma ligação da delegacia de polícia. A família correu para lá e encontrou Geum Aion dando um depoimento. Eles pensaram que ela tinha sofrido um acidente, mas souberam que estava envolvida em um caso de agressão. Anteriormente, Geum Aion tinha sido seguida por seu antigo senhorio do porão, que, chateado com as ameaças de Beom-mujin, a confrontou. Geum Aion gritou e se defendeu vigorosamente. Ouvindo a confusão, 2 vizinhas chegaram e perseguiram o homem quando ele tentou fugir. Geum Aion usou um bastão e seu sapato como armas, derrubando o homem. As mulheres o capturaram e o levaram à delegacia. Apesar de entender a situação, a raiva de Beom-mujin era incontrolável, e ele agrediu o homem. Mais tarde, Geum Aion, ao saber que Beom-mujin estava freneticamente distribuindo suas fotos pensando que ela estava desaparecida, achou que foi uma reação exagerada. Seu irmão defendeu o pai, dizendo que ele estava desesperado e chorando enquanto a procurava. Ao ver isso, Beom-mi-ray se sentiu comovida. Depois que os pais se divorciaram, a família viveu em um porão e Geum Aion trabalhou em um restaurante apresentado pelo senhorio lascivo. Beom-mi-ray viu o senhorio mandando na sua mãe e fazendo comentários inadequados, acreditando que ele era o benfeitor deles e que Geum Aion eventualmente iria ceder. Furiosa, Beom-mi-ray queria retaliar, mas se conteve, lembrando da necessidade da família por renda. Ao longo dos anos, ela provou aos de fora que mesmo sem um pai, sua família poderia prosperar. Enquanto Beom-mi-ray caminhava sem rumo, Beom-mujin a seguiu, grato por ela cuidar de Geum Aion e do irmão deles. Ele se desculpou pelo fardo que ela carregou em uma idade tão jovem. Ao ouvir isso, Beom-mi-ray sentou-se e chorou, dizendo a si mesma que nunca se tornaria como seu pai. Logo, a chuva começou a cair e Nam Tae-pyong chegou com um guarda-chuva, agachando-se na frente de Beom-mi-ray para proteger seu rosto choroso dos vizinhos e evitar fofocas. Naquela noite chuvosa, uma vizinha no 3º andar bebia sozinha, olhando uma foto dela com Beom-mujin.